Claramente Tricolor no ar, numa segunda-feira, o quê? Maravilhosa. Aqui, no Claramente Tricolor, não é o Flamengo quem perde, é o Bahia quem ganha. Gente, que coisa... Ai, gente, que triunfo maravilhoso. Nossa, vocês não estão com vontade de dançar o tempo inteiro? Tô até com camisa do Carlinhos Brau, porque assim... A gente acorda, Salvador, e no meu caso, Paris, acorda mais feliz quando o Bahia ganha. Gente, que triunfo importante. Vídeo para falar um pouquinho sobre isso, vou analisar um pouquinho do que eu vi do jogo, algumas estatísticas interessantes, falar de alguns personagens e, claro, bater esse papo com vocês, porque é um dia de comemorar. E, gente, eu não tô nem aí, porque está ganhando, porque teve um jogador expulso. Sim, faz parte do futebol ter jogador expulso. Posso fazer nada. Até porque foi uma expulsão justa. Então, se você tá por aqui pra comemorar ou se tá pé da vida, porque vai que você é flamenguista, então nem sei o que você tá muito fazendo nesse canal, mas tudo bem. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá em busca dos 50 mil inscritos. E claro, os comentários de vocês e como sempre, em todo Claramente Tricolor pós-jogo, eu quero a opinião de vocês de quem foi o melhor jogador da partida. Tenho algumas opções aqui em mente. Vamos ver se até o final do vídeo eu me decido ou se vou ficar em cima do muro. De vez em quando eu escolho uns 2 ou 3, viu, gente? Porque quando ganha, a gente fica, obviamente, um pouco mais suscetível a boas notas, não é mesmo? Essa é a verdade. Óbvio que este Bahia tem críticas a serem feitas, óbvio que não significa que porque ganhou de 1-0 do Flamengo, o Bahia é a melhor coisa do mundo, etc. Até é a melhor coisa do mundo, né? Mas não necessariamente o melhor time, não necessariamente será campeão do campeonato. Na verdade, não acredito que será campeão do campeonato. Mas, gente, é para aproveitar também e é pra gente também tirar pontos positivos, não apenas do 1-0, não apenas dos 3 pontos, tá? Então... acho que vale esse recadinho. Finalmente caiu o tabu, né? Gente, assim, os números eram absurdos. O Rogério Ceni não ganhar do Flamengo em 17 jogos, não é que não ganhou, são 17 derrotas, né? Em 17 jogos. Eu vou ser sincera que, assim, ok, tem um é o Rogério Ceni. Mas o Bahia não ganhava há 12 partidas, eram 12 derrotas consecutivas para o Flamengo. E, assim, a gente sabe que a gente tem um sentimento de maior aversão pelo Flamengo. O que a gente pode fazer? Para mim, em especial, o caso do Flamengo é uma equipe rubro-negra, então isso aumenta ainda mais. E, obviamente, historicamente, existe aí um embate interessante, porque durante muitos e muitos anos, décadas, o torcedor do Bahia que mora em Salvador, que assiste, obviamente, canais abertos, e hoje a gente tem uma infinidade de formas de consumir coisas do Bahia. Eu, por exemplo, consumo praticamente conteúdo de mídia alternativa do Bahia, com exceção de uma outra coisa específica, mas eu não vejo TV aberta no Brasil, né? Eu não assisto transmissão de quem tem os direitos no Brasil de Salvador. Eu, inclusive... Até eu preciso colocar, porque é quem tem os direitos de imagens, né? Mas eu coloco a narração de outra coisa. Então, assim, historicamente existe aí uma desigualdade e uma injustiça na forma como o Bahia, e não só o Bahia, tá? Times do Nordeste recebiam ou recebem atenção, né? A quantidade de conteúdo que é não só dita e analisada, mas também criada, né, sobre o Bahia em mídias tradicionais é muito menor, e a gente sabe que a do Flamengo, talvez, junto com o Corinthians, talvez sejam as duas maiores, né, em termos de atenção de holofote da mídia. Então é mais gostoso, sim, vencer o Flamengo. É sim mais gostoso. E aí um monte de gente mandou mensagem, porque aproveita, porque você ganhou. É isso mesmo, aproveita. Assim, a minha perspectiva não é a perspectiva de uma torcedora do Flamengo. Então, a minha perspectiva é de quem vai comemorar. Eu não tô nem aí se o Flamengo nos últimos 10 anos foi campeão, não foi campeão, se vai ser campeão esse ano. A minha perspectiva é a do Bahia. Então, sim, vou comemorar. Não tô nem aí se o Flamengo vai ganhar na semana que vem ou não. Não muda nada na minha vida. O que muda na minha vida é o Bahia vencer, é o Bahia não ganhar, é o Bahia ser competitivo. Então, enfim, finalmente caiu o tabu. Então, é muito
É muito satisfatório fazer esse vídeo nessa segunda-feira. Inclusive, lá no meu Instagram, eu gravei vídeo para KTO, inclusive, e fica a dica aqui que eu sempre passo para vocês, enfim, quem quiser pitacar, sempre com responsabilidade, somente para maiores de 18 anos, não é investimento, é com aquilo que você pode perder. Eu indico a KTO, é parceiraça aqui do canal, é uma das formas de manter esse canal, inclusive, completamente gratuito para vocês, não tem membro, não é algo que eu preciso, né, enfim, de alguma forma do retorno de vocês, além do like, da inscrição e etc. Mas a KTO é parceiraça aqui do canal e é lá que eu recomendo. Mas eu fiz um vídeo para KTO no final de semana falando justamente sobre esse tabu, né? Porque o Flamengo vem quebrando alguns tabus importantes para ele mesmo, né? De vitórias que o Flamengo teve que não conseguia há muito tempo. E agora tinha um tabu ao contrário, né? Que o Flamengo, no caso, precisaria perder. E recebi algumas mensagens de que, então, esse tabu aí não vai ser quebrado, porque, na verdade, é um tabu que o Flamengo precisa perder, né, e não vencer. E caiu o tabu, então, inclusive, se vocês quiserem, é o último, acho que é o último post do meu Instagram, se quiserem ir lá dizendo, a Clara sabia, escreve lá, porque vai me ajudar aqui também no engajamento lá das minhas redes sociais. Mas então, finalmente caiu o tabu. A outra coisa que eu queria trazer aqui, antes da gente falar um pouquinho sobre o jogo e também de algumas individualidades, é o espírito do time em campo, né? Primeiro, espírito também da torcida, tá? Assim, absolutamente lindo a Fonte Nova, lotada. Eu não assisti o jogo do meio de semana, foi no mesmo dia do jogo de Liga dos Campeões do PSG. Então, assim, eu não só não assisti o jogo, como em semana de Liga dos Campeões é muito difícil acompanhar as notícias, não só de futebol brasileiro, mas do Bahia. Então, o final, eu não vi, enfim, muito do que foi o jogo, de espírito, se jogou bem, se não jogou mal, não consegui. Mas o espírito do Bahia deste final de semana contra o Flamengo foi muito parecido do espírito contra o Palmeiras. E eu falei aqui, né, a importância de ter esse espírito com as lesões, com o momento do Bahia, né, do torcedor querer essa entrega em campo. A gente viu jogadores que, ok, podem não ter feito até grandíssimas partidas, jogadores que a gente tem pé atrás, não tem como não ter, mas que tiveram espírito, que tiveram entrega em campo, e acho que isso foi, sim, uma das coisas fundamentais, porque o Bahia tinha muitos desfalques, e desfalques importantes, né? Então, acho que esse espírito que o Bahia tem mostrado, e não mostra em todos os jogos, mas que tem mostrado em alguns, é sim pra gente ter de ponto positivo. Inclusive, não só ter de ponto positivo, mas ter de ponto de objetivo para também fazer isso fora de casa. Porque esse espírito, o Bahia tem uma derrota apenas em casa, né, no Campeonato Brasileiro. E o Bahia mostra esse espírito em casa. O Bahia tem um aproveitamento em casa muito bom no Campeonato Brasileiro. Mas quando sai de casa, não só perde em aproveitamento, mas a gente perde também esse espírito. E, ok, você pode até jogar melhor em casa do que fora de casa. A maioria das equipes, não todas, elas se sentem mais à vontade em casa, elas jogam melhor em casa. Mas às vezes a gente vê um abismo, uma diferença muito grande entre as atuações. E nessas atuações, essa questão da atitude, do espírito em campo, ser muito diferente em casa e fora de casa. Então, Rogério Ceni, que com certeza sabe disso, deve ter esse diagnóstico e precisa encontrar aí essas soluções para entender o que acontece. No caso do jogo em especial, é óbvio que a expulsão condiciona a partida, mas a gente já viu outros jogos do Bahia em que o Bahia tem um jogador a mais e ainda assim não consegue se aproveitar da situação. Então o Bahia conseguiu se aproveitar da situação. Eu acho que isso mostra muito sobre isso do espírito, porque tecnicamente era um Bahia inferior ao Flamengo e assim, nenhum problema em falar isso. Esse Flamengo, para mim, não só tem o melhor elenco do futebol brasileiro hoje, como tem um dos melhores elencos, sei lá, das últimas décadas do futebol brasileiro, sabe? Se a gente pega aqui desde 2000, um elenco como esse do Flamengo é um dos melhores elencos que a gente já teve no futebol assim mais recente. Então, não tem nenhuma vergonha em falar isso. O Bahia está num processo ainda de melhora de elenco, a gente sabe, inclusive, a gente critica, inclusive, alguns pontos desse elenco que estão faltando. Então, zero problema em admitir isso, mas o Bahia compensou, não só com espírito, né, mas com assim, uma atuação
interessante. Foi um Bahia que, especialmente depois da expulsão, começa a ter mais verticalidade, entende, e até pelas peças que tinha em campo, né? Foi um Bahia que foi um pouco menos controlador da partida e foi talvez mais vertical, consegue colocar essa verticalidade. É importante demais, e é uma pena que o Ademir ainda não tenha condição da partida toda, mas o Kaique também entrou muito bem, eu já vou falar das individualidades, mas a importância de ter esse jogador de drible, de velocidade, que a gente tinha muitas vezes na época em que a gente tinha, ainda que não necessariamente juntos em campo, né? Mas Pulga, Ademir e Lúcio Rodrigues, né? E por conta das lesões, a gente ficou muito tempo sem esse jogador que a gente confiasse um pouco mais com essas características, né? Eu falei sobre isso, inclusive, quando o Sanabria estava disponível, que não estava disponível para essa partida. Então, assim, importantíssimo para uma questão tática, porque é um Bahia que a gente sabe, e isso é uma das coisas mais manjadas, assim, do futebol, e especialmente de equipes que gostam de ter a posse de bola, de controlar o jogo nesse sentido, é você ter a posse de bola e você atrair o seu adversário para um lado do campo e você conseguir fazer, reverter o jogo, e você conseguir fazer um lançamento invertendo o jogo, mas para isso você precisa de um jogador do outro lado, na maioria das vezes de muita velocidade, que tenha essa capacidade de quebrar as linhas. Então o Bahia sentiu falta disso em algumas partidas e acho que nessa foi algo importante para a gente ver. Um Bahia que pressionou muito a saída de bola do Flamengo em diversos momentos. É uma das coisas que eu mais gosto de ver de futebol, tá? Eu obviamente cubro aqui o PSG no dia a dia, e o PSG tem muitas qualidades, obviamente também tem individualidades, mas a coisa que eu mais gosto nesse PSG, e até meio louco eu falar isso, porque eu acho que no passado seria algo que eu não daria tanta importância, mas é a capacidade da pressão da primeira linha do PSG. Assim, a pressão que os atacantes do PSG colocam no adversário. E o Bahia não fez isso o tempo inteiro, mas fez isso em alguns momentos. E é uma das coisas que eu mais gosto de ver num time coletivo, né? Porque isso é algo muito importante para o funcionamento geral do time e não apenas pro ataque ou para a defesa ou para o meio campo, né? Então, enfim, eu gostei bastante, tá? Da atitude do Bahia. Não acho que foi um jogo equilibrado. Acho que o Flamengo também teve seus momentos. E, repito, foi condicionado pela expulsão, mas não só prova que o Bahia aproveitou da expulsão, é que quando o Flamengo teve um segundo jogador pressionado, e aí, claro, tem a ver com o momento do jogo, o Bahia já tinha algumas modificações também, o Bahia sofreu depois que o Flamengo perdeu 2 jogadores. O Bahia jogou melhor, na minha opinião. Acho que o Rogério falou isso também, né? Enquanto teve um adversário com 10 jogadores do que quando teve um adversário com 9 jogadores do outro lado. Então, para mim, prova o quanto que o Bahia aproveitou esse momento em que o Flamengo tinha 1 a menos e não tanto 2 a menos. O Bahia, eu vou pegar aqui as estatísticas para falar um pouquinho sobre o equilíbrio ou não desse jogo. E cadê? Que estava aberto aqui e agora eu me perdi. Aqui, estatísticas. Tava em... O Bahia teve um pouquinho mais de posse de bola, né? 52%. Gols esperados, o Bahia teve 0,55. O Flamengo teve 0,44. O Flamengo teve grandes chances, tá? E não aproveitou, inclusive. O Flamengo teve, assim, especialmente aqui no que eu tô olhando, ele dá 2 grandes chances pro Flamengo. E eu acho que sim. E aí vai entrar o Ronaldo nessa conta. E finalizações, o Bahia finalizou mais, são 11 finalizações contra 8. 3 defesas iguais. Mas, por exemplo, desarmes, o Flamengo fez mais desarmes, fez mais faltas. Ok. Tava vendo aqui se tinha mais alguma coisa importante em relação às estatísticas de ataque, mas não achei que foi um jogo equilibrado. Achei que o Bahia foi melhor na maior parte do tempo, ainda que o Flamengo tenha tido grandes chances. Ainda que o Bahia não tenha super controlado. O Bahia não fez um jogaço. Não é que o Bahia controlou e atropelou o Flamengo. Não foi isso. Mas foi melhor, mereceu mais o triunfo do que o Flamengo, na minha opinião. Vamos fazer aqui rapidamente
um pouquinho das individualidades, deixa eu abrir aqui a escalação. E aí, enfim, se você ainda não disse quem que foi o melhor jogador da partida para você, deixa aí agora nos comentários. Obviamente, vou começar. Espero que tenha entrado um anúncio aí. Pelo Ronaldo, que já falei aqui no jogo contra o Palmeiras, né? O goleiro deixou de ser o nosso maior problema. O Ronaldo é o melhor goleiro do mundo? Não. Mas deixou de ser o nosso foco de desespero. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Ronaldo, acho que ele traz mais segurança desde que melhorou. Ele deu uma evoluída, né? Não é que ele chegou e assim, acho que ele deu uma evoluída. E ontem foi fundamental, assim. Ronaldo ontem foi fundamental pro resultado do Bahia. Se não fosse Ronaldo, o Bahia teria saído com um empate ou até mesmo com uma derrota. Então, assim, precisamos elogiar aqui essa qualidade. Agora, em geral, a defesa do Bahia, para mim, é o que merece... para mim, é o que foi melhor do jogo, é o que foi melhor desse Bahia. E aí, a gente vai ficar em dúvida. Quem merece ser o melhor jogador da partida? David Duarte? Rezende? Boa partida dos dois, hein? Boa partida dos dois. Até o Borduque, gente, não fez uma partida tão ruim assim. Acho que a linha defensiva do Bahia foi muito bem. E foi testada, tá? Porque o Bahia. Porque o Flamengo tem bons jogadores. Inclusive, jogou diferente em diversos momentos da partida. Tinha momentos que tinha mais velocidade. Tem jogadores com velocidade para isso nas pontas. Tem jogadores com qualidade no meio para também tentar jogos mais de criatividade, de troca de passes. Então, para mim, a defesa do Bahia foi muito, 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 muito bem ontem. E aí, para falar especialmente do ataque, se vocês, enfim, Jean Lucas, Acevedo e Everton Ribeiro, acho que boas partidas, né, em geral, assim. Senti um pouquinho falta do Jean Lucas, talvez, ontem, especialmente nessa questão mais da presença no ataque, mas tô procurando problema aqui, tá? E, repito, não é que foi um Bahia que fez a sua melhor partida na temporada, não. Mas, mesmo os jogadores, assim, que a gente tinha alguma dúvida, não complicaram, né? Então, não comprometeram, essa é a palavra. E aí, o William José, que é um jogador que eu sempre tenho uma questãozinha, que é essa parte física, assim, eu fico, gente, William José, vamos ficar no 100%? Vamos dar o máximo aí pra essa questão física não ser mais um problema? E vou continuar falando, tá? Aparentemente, ele fez uma partida tenebrosa contra o Botafogo, eu não vi. E, enfim, tava recebendo muitas críticas e etc. Mas assim, gente, não é uma ou duas, ou até uma fase ruim que faz um jogador ser ruim. E muitas vezes, num elenco, você tem jogadores que são úteis. E o William José é um jogador útil pro Bahia. Ele é o líder, ele é o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele tem jogos importantes em jogos importantes. Então, ainda que não seja o melhor 9 do mundo, ainda que não seja o jogador de maior mobilidade do mundo, gente, é útil. Então, assim, não enterrem jogadores antes da competição acabar, antes do jogo acabar, sabe? Não façam isso. Então, fica essa observação sobre o William José, autor do gol. E um detalhe, assim, primeiro, acho que a Ademir foi muito importante taticamente para a partida. Quando o Kaique entra muito bem. Gostei muito da entrada lá do Kaique na partida. E o Thiago também, hein? Foi titular. Ele participa dos dois principais lances do jogo, né? Da expulsão e do gol do William José. Então, muito bom que eu tenho falado aqui, né? Cada vez ele dá um passinho a mais nas experiências e nas partidas, né, nos passos que ele precisa dar para ser útil para esse Bahia. Melhor jogador do mundo, nossa, promessa. Não, gente, mas também nem todo jogador é assim, né? Nem todo jogador é o melhor do mundo. Um elenco não é feito de, sei lá, 23, 25 melhores jogadores do mundo, né? Utilidade, experiência, tudo isso faz parte também do elenco. E aí, só para fechar, assim, primeiro, entrada importante, né, de alguns jogadores. O Cauê Furquim também, que entrou, então ali, né, faz uma... Ele tem um lance que talvez... Quem foi que estava falando isso? Eu não vou lembrar agora. Algum dos canais que eu assisto
Não sei se foi no Puco, não sei se foi no Info Bahia, não sei se foi Leiro que falou. Enfim, alguém estava falando, né? Se ele tivesse, ou se foi até Teles, talvez, que se ele tivesse 2 ou 3 anos a mais, talvez ele tivesse feito aquele gol que ele tem a oportunidade um pouco depois que ele entra. Mas enfim, e aí eu falei aqui, lembrei de alguns produtores de conteúdo do Bahia que eu acompanho, e aí eu queria encerrar esse vídeo com uma estatística muito, muito, muito interessante que tá no Info Bahia do Hugo Santana. Eu adoro as estatísticas que ele faz e, enfim, sempre acompanho lá nas redes sociais, e ele colocou sobre esse momento do Bahia, peraí que eu deixei separado aqui, e agora eu vou ter que procurar de novo, já achei. Que o Bahia, gente, eu achei isso muito, muito, assim, muito interessante. O Bahia não vencia Flamengo e Palmeiras no mesmo Campeonato Brasileiro desde 1990. Naquela edição, o Tricolor bateu o time carioca por 1-0 com gol de Charles, saudades, e superou o Paulista por 2-1 com mais um de Charles e outro de Naldinho. Gente, é óbvio que ter conseguido vencer de Palmeiras e Flamengo, hoje, as duas melhores equipes do futebol brasileiro, no mesmo Campeonato Brasileiro, não significa, não é um carimbo de que o Bahia mudou de patamar, não é um carimbo que o Bahia é melhor que esses dois, que tem um elenco melhor que tá tudo, não é isso. E ano que vem pode perder dos dois, tá? Mas a questão é o crescimento, a evolução, os tabus, os passinhos, eles estão sendo dados. Então, eu falei de passinho, eu já quero dançar que a segunda-feira tá maravilhosa. Então é isso, gente, os passinhos estão sendo dados. Eu tava muito apreensiva com essa sequência do Bahia, especialmente porque os 2 jogos em casa eram contra os 2 melhores times do Brasil neste momento, e o Bahia deu os passinhos de casca, de espírito, de conseguir aproveitar seu elenco, de conseguir aproveitar as oportunidades e de manter um bom aproveitamento, e aí tô falando de pontos mesmo, apesar das dificuldades. E mais, a maioria dos principais jogadores do Bahia para essa temporada ainda vão voltar. Então, é isso. Essa reta final, depois dessa... Bom, tem clássico, né, no retorno da data FIFA. São pra gente tirar bons pontos, pra gente tirar o quê? Uma celebração, especialmente desse jogo contra o Flamengo. Então é isso, gente. Essa semana ainda tem Tudo às Claras na quinta-feira, tá? Então eu respondo perguntas de vocês. Quarta-feira eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. Então fiquem ligados e, claro, se inscreve no canal pra não perder mais vídeos por aqui. Eu fiquei em cima do muro, não foi? De quem foi melhor na partida. Eu vou de... Cara, eu vou de... Acho que eu vou de Rezende, hein? Mas assim, repito, pra mim, a defesa do Bahia merece melhor do jogo. É isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like claramente tricolor. Bora, Bahia, minha porra.